Fala, grande Celus, tudo certo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá então, começando mais essa semana, que ela seja abençoada e para você que seja fantástica e muito iluminada, né? E hoje eu vou estar falando aqui um assunto, né, que vira e mexe me perguntam, eu sei que tem pouca informação sobre ele, porém é um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre as cores, sobre o uso da cor. Eu vou falar para você como eu trabalho, tá? A cor, para mim, ela é todo um processo técnico, tá? Por que eu faço isso? Antes de trabalhar com a cor, isso dentro do meu curso eu ensino isso, tá? Antes de trabalhar com a cor, a gente tem que compreender uma coisa, como o cérebro vai atuar em cima daquela cor. Trabalhar com cor é simplesmente você identificar a cultura, identificar algo que você tem, porque hoje eu estou de vermelho, né? O mesmo vermelho que eu vejo talvez não seja o que você vê, por uma questão extremamente simples, tá? Quando a cor ela entra no nosso cérebro, que a gente recebe, a luz recebe aquela faixa de determinada cor, e o nosso cérebro, né, ele manda ali pro lobo occipital, né, que é onde vai esclarecer as imagens, e dali ele manda para o resto do corpo. Isso em milésimos de segundo. É muito, muito rápido isso. Quando vai para o nosso corpo, aí atinge algumas características, né, que pode ser o nosso inconsciente, por exemplo, né, eu gosto muito de falar isso. O nosso inconsciente é quem vai determinar o que a gente está sentindo. Tá? E isso é extremamente importante você entender. Então, quando me perguntam, por exemplo, assim, que cor que eu devo usar em tal situação? Não existe cor exata para a situação. Quem trabalha com isso trabalha de uma forma errada, né? Antigamente se usava isso, tá? Antigamente se trabalhava assim, porque a noite é azul, o dia é amarelo. Antigamente, hoje em dia não se usa mais isso. Hoje em dia a gente sabe, né, que o nosso cérebro, a partir do momento que ele capta imagens, que ele capta principalmente a cor, ele reage de uma forma diferente em cada ser humano, tá? Então entenda muito bem isso. Entenda muito, muito bem isso. E isso é extremamente importante quando você vai iluminar, principalmente trabalhar com cor em qualquer espetáculo. E uma coisa que influencia também é a questão do branco, né? Com o branco a gente tem três cores ali, que é o branco mais amarelado, que é o branco quente, um branco intermediário, chamado de branco neutro, e o branco mais frio, que é aquele um pouquinho mais azulado. Não que o nosso cérebro enxergue azul ou amarelo, mas ele enxerga que é diferente. E a partir daí você vai ter uma reação, né? E isso você tem que levar em consideração em qualquer projeto que você faça de iluminação. Eu sei que aqui no Brasil existem poucos, né, pouquíssima coisa falando sobre cor, pouquíssima coisa mesmo, e as coisas que eu vejo, assim, às vezes são coisas prontas, eu usa para isso. Você pega o catálogo mesmo da Rosco, dali, né, e tem um catálogo deles que eles explicam, eles dão uma ideia de como você trabalhar aquilo para iluminação de palco. E você pode pegar aquilo como inspiração. Não que aquilo seja um fator real de uso, tá? Eu quero que você entenda isso. Não que aquilo seja um fator real de uso. Pelo contrário, antes disso você tem que entender o que você vai iluminar. Então, é aquilo que eu falei, entram diversos fatores, né? E principalmente como aquilo vai influenciar dentro das suas características. Por exemplo, você pode pegar um determinado espetáculo, vamos falar aqui de teatro, né, que eu acho que fica mais prático para você entender. Existem certos autores, quando você pega obras teatrais, existem certos autores que identificam como eles querem que seja aquela cena, eles identificam visualmente, ou seja, eles trazem o imagético deles para aquela determinada situação e fala, né, olha, aqui é um entardecer que está fazendo isso, aquilo, e assim vai. Tá? Isso de texto teatral tem muito isso. Só que, porém, muitas vezes você tem que deixar também a sua marca como iluminador e se entender, né, entender o que ele quer passar ali para depois traduzir aquilo em imagem com luz. E esse entender ele envolve uma série de aspectos, né, principalmente quando está envolvido com série de criação, com setores de criação, com o setor da direção do espetáculo, com o setor do figurino, com o setor de cenografia, né, com vários setores mesmo abrangem tudo isso. Não é simplesmente assim, eu vou colocar vermelho porque eu quero. Não é uma roupa. Hoje eu quis colocar vermelho porque eu olhei para ela e falei, estou com vermelho hoje porque eu quero colocar. E não é assim.
né? De repente, eu sei que dentro de mim pode estar passando alguma situação que eu preciso colocar o vermelho hoje. A mesma coisa acontece para cenas. A mesma coisa acontece nos espetáculos. Você quer uma outra analogia bem interessante também? As artes visuais. Se você entender um pouco sobre artes visuais, tem muita coisa na internet muito legal, e inclusive tem um livro do Valmir também que é fantástico nisso, do Valmir Pérez, busca lá, livro do Valmir Pérez, ele fala muito disso, quanto a você entender e compreender o que é a linguagem visual, ela é trazida das artes visuais. Então não adianta, aquilo que eu falo, né? Grande parte do que nós trabalhamos vem das artes visuais, não é somente do teatro. Existe um direcionamento, né, para as artes cênicas, porque começou nas artes cênicas isso, mas não que ela seja a única que traga esse tipo de informação. Pelo contrário, né? Eu acho até eu acho até quem estuda através das cênicas e só fica naquilo, não vai buscar outras informações, fica muito fechado, você fica muito atado naquilo que você vai trabalhar. Enquanto que se você pega outros parâmetros, você consegue entender muito mais. E principalmente a questão da cor, né? A questão da cor ela não é simples, ela é complexa. Existe também, aqui eu estou falando só do fator de que chega para você a cor. Eu não estou nem analisando a questão do processo cor-luz. Tá? Quando o processo da cor da fonte de luz ela incide sobre um determinado objeto e essa cor do objeto volta para você. Então eu estou falando essa cor que retorna para você. É essa cor que eu quero que você entenda hoje. Tá? Eu não estou falando do processo cor-luz. Eu estou falando do processo cor enquanto psicologia, enquanto neurociência, até aplicando aqui questões de neurociência, que isso é neurociência, né? Ela estuda muito bem isso. E trabalhar com cor é isso, tá? Eu quero que você entenda isso. Existe todo um fator, existe todo um processo psicológico atrás de tudo isso. Então eu não posso simplesmente, eu vou trabalhar aqui com azul, tá? Mas que tom de azul você vai trabalhar? Se você pega os tons de azul, vamos pegar por filtros. Filtro, qualquer catálogo de filtro que você pega, né? Qualquer paleta ali de filtros que você seleciona, e você cria, existe uma certa quantidade de azuis que são bem maiores que as outras. Se a gente for pegar o LED para trabalhar o azul com LED e as misturas dele também, ele vai ter diversos tons de azul. E cada tom de azul vai reagir de forma diferente para cada pessoa. Por isso é importante você entender muito bem o que toda a direção do espetáculo vai compor, o que toda a direção quer. Mas o meu espetáculo não tem direção. Busca informação com um autor, com um compositor, com um dramaturgo, seja lá o que for. Você tem que buscar informação. Não decida a cor simplesmente por mero acaso. Não decida que a cor ela tem que ser aquilo porque você quer. Deixa um pouquinho o seu ego de lado, deixa um pouquinho essas características assim que são secundárias de lado e comece a entender a essência. E aquilo também, a partir do momento que eu trabalho isso, eu trabalho também o que eu chamo de cor-contraste. O contraste é a melhor maneira que você tem de conseguir a atenção de uma pessoa. Se você está parando aqui para ver esse vídeo por completo, é porque eu estou te dando informações que elas são contrastantes. Porque eu chamo você de alguma maneira. Por quê? Porque eu trabalho a questão do contraste. O contraste é extremamente importante, principalmente para a linguagem visual. Principalmente para o aspecto que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Nunca se esqueça disso. Beleza? Qualquer dúvida que tenha, entre em contato comigo. Já deixei meu recadinho aqui hoje para começar a semana. E bora iluminar o mundo com muito mais cor, mas de uma maneira técnica. Tá? Esquece um pouquinho do instinto da cor e começa a trabalhar tecnicamente. Você vai ver como você vai subir com seus trabalhos de uma maneira incrível. E se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bora? Bora iluminar o mundo, iluminar essa semana maravilhosa aí. E a gente se fala. Até mais. Valeu!